Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu tô com esse camarada aqui, olha ele aí, Jordan Cavalcante. E aí, cara, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, na medida do possível, se cuidando aqui nesse período. Mas é isso, fico muito feliz com o seu convite, né? E vamos lá, tô surpreendido, normalmente eu tô entrevistando, mas agora eu vou ser entrevistado. Então, pega leve aí, porque é uma experiência nova pra mim. É uma experiência nova, né? Que legal. Olha, eu vou começar diferente, normalmente, do jeito que eu começo as demais entrevistas que eu faço, tá? Normalmente eu faço muita pergunta. É claro, vão ter perguntas feitas pra você, mas eu quero que você fale mais do que só responda, entendeu? Por exemplo, como que começou o seu trabalho aí nessa área na rede social? Fala um pouquinho pra gente aí. Beleza, eu vou tentar contextualizar a galera. Atualmente, nas redes sociais, eu faço 2 trabalhos. Um deles é o Festival Geek em Casa, que, na verdade, é um festival que a gente criou baseado nesses eventos nerd. Não sei se você já teve a oportunidade de participar de algum, mas existe esse CCXP, BGS, vários desses eventos de cultura pop, cultura nerd. Tem em todo lugar do Brasil e aqui na Paraíba tem também, mas infelizmente com a pandemia a gente não vai poder ter esse tipo de eventos com aglomerações. Então o que é que a gente pensou? Vamos criar um evento online com todas essas atividades na medida que se pode fazer, mas completamente online e sem perigo nenhum da galera se aglomerar e tal. Então a gente fez um festival Geek em Casa primeiro pensando nisso. Então a gente criou concurso de cosplay, atividades tipo caça-tesouros, e a gente fez 2 lives com dubladores. A partir disso, a gente pensou, caramba, tá lá a página do festival, foi divertido, foi bacana, por que a gente não produz conteúdo por lá? Então, a partir disso, a gente está produzindo as lives com dubladores e também lives com cosplayers, dando dica como é que a galera faz para produzir, pegando assuntos polêmicos do mundo cosplay e falando. Esse é um dos trabalhos que eu falo. Tem outro que eu não sei nem se você conhece, porque realmente ele está um pouco mais distante desse universo nerd e tal, que eu faço um trabalho no Poética Evocare, que é um grupo de extensão sobre poesias, certo? É um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, que ele é coordenado por minha mãe, professora Mari Neuma, e lá a gente está fazendo um trabalho de também lives com artistas, poetas, escultores, artistas de todas as formas, e também divulgando a poesia com vídeos. Então a gente tem, atualmente eu faço tanto esse trabalho em redes sociais, no Festival Geek em Casa, com lives sobre cultura pop, e no Poética Evocare sobre poesia. Mas antes disso, eu produzia no YouTube. Quer que eu já fale sobre isso também? Claro. Nesse caso, é uma das perguntas que eu tinha pra você, né? Em relação a como foi o seu projeto no YouTube. Porque quem não sabe, galera, Jordan também ainda é ou era youtuber? Então, eu era, né? Na verdade, eu gosto mais de falar que eu era um jornalista no YouTube, porque propriamente segurar esse cargo de youtuber, eu não tinha muito, justamente porque era como se colocava o YouTube como um meio de divulgar meu trabalho jornalístico e tal. Enfim, mas eu gosto do termo youtuber, eu acho que ele também é bacana, porque ele já indica, ele traz mais informações, não precisa ficar explicando muita coisa, sou youtuber e tal. Aí, no canal Making Off, eu desde, se não me engano, era 2012. Atualmente o canal está desativado, mas quem quiser conferir as entrevistas que tem lá, tem diversas. E também relacionado a esse universo de cultura pop, porque eu sempre fui um frequentador desses eventos. Participava de diversos. Eu lutava espadinha, que é o chamado swordplay. Gostava dos cosplay, gostava dessas coisas. E aí, como eu gostava muito desses eventos, eu estava me formando em jornalismo. E todo mundo sempre fala, quando você for fazer o seu TCC, que é a prova final, certo? É o trabalho final que você faz, faça de uma coisa que você goste. E aí eu fiz uma análise direitinho, caramba, uma coisa que eu gosto muito é evento. Mas como é que eu posso juntar com o jornalismo? Aí pronto, a ideia veio de juntar o jornalismo com os eventos e pegando essa mídia nova, que era o YouTube na época. Não que ela fosse nova, nasceu em 2008, mas não existia muito essa coisa de criar canais. Tinham poucos, tinha o do Felipe Neto, tinha o do PC Siqueira, mas assim, o cara, em vez de ser vídeos aleatórios que uma ou outra pessoa produzia, existiam canais mesmos e eram muito poucos. E aí a gente teve essa ideia do canal Making Off,
que justamente a gente pegaria entrevistas com personagens dessa cultura pop. Então, inicialmente, a gente planejou, já isso tudo dentro do meu TCC, 8 entrevistas, entre eles os convidados que vinham, e aí vinham dubladores, vinham personalidades da internet, e também com pessoas que faziam esses eventos, organizadores de eventos. Nessas 8 entrevistas que a gente começou a fazer, ainda como meu TCC, inicialmente era eu e uma namorada da época que estava me dando uma assistência. Só que tem uma coisa que é muito complicada e eu acho que você deve saber muito bem. Gravar vídeo, eu já pegando o ritmo de jornalista, entrevistar para mim era muito tranquilo. Mas na hora de editar, meu amigo, acaba... É uma coisa de outro mundo, foge muito da nossa ossada e, tipo, eu nunca tinha editado e tava aprendendo a editar e foi, tipo, consegui editar ainda 3 vídeos, mas, tipo assim, edição de vídeos de 20 minutos eu demorava uma semana e meia, 2 semanas. Então, se eu fosse o editor, eu não iria conseguir terminar o meu TCC a tempo, né? Isso porque meu TCC eu demorei bastante. E aí, na época, eu trabalhava num portal de jornalismo esportivo aqui da Paraíba, e Igor, ele trabalhava com a edição do vídeo desses jornais. Igor era meu parceiro no canal Making Off. Ele viu meu desespero no TCC por causa disso e tal. Aí ele disse, rapaz, por que tu não quer? Se quiser eu edito pra você e tal, faz um preço bacana. E aí, tipo assim, foi realmente uma coisa assim, ele editou pra mim praticamente um preço de custo, que só paguei o tempo dele, não paguei nada demais, foi um contrato. Quando acabou essas 8 entrevistas, e aí a gente sentou para conversar, eu agradeci a ele e tal, aí ele falou, Jordan, porque a gente não continua, rapaz, tão legal esse negócio e tal, ainda vai ter um monte de evento e tal. Eu pensei assim, rapaz, é mesmo. E aí a gente foi bolando ideias para fazer produção, a gente pensou em fazer matérias sobre como é o evento, foi uma coisa que não deu certo, a gente pegou muita furada e tal, mas no final das contas a gente ficou fazendo eventos, coberturas de eventos, mas numa pegada engraçada, parecido com o Muca Muriçoca, não sei se você conhece. Conheço. Mas a gente foi pegando mais ou menos uma pegada parecida com a dele, e as entrevistas sérias com personalidades que iam para esses eventos. E, teoricamente, digamos que, entre aspas, eu me especializei em dubladores, porque também dublagem era uma coisa que eu sempre gostei bastante, e os dubladores, eles constantemente eram atrações desses eventos. Então, eu e Igor, a gente começou a fazer esse negócio, juntaram várias outras pessoas, fotógrafos, outros cinegrafistas, produção de texto, e foi rolando, mas em 2016 o negócio ficou pesado, porque, assim, infelizmente o YouTube, ele não dá um retorno muito, muito certo. Então, estava dando muito mais trabalho do que retorno. Nessa época, Igor estava para casar e ele casou. Nossas outras pessoas, Bruna, que era fotógrafa, também estava perto de terminar o curso, então foram ocupações demais. E acabou que o canal teve que parar. Então, a gente deixou uma produção de bastante tempo. Tem muito conteúdo, muito vídeo. Quem quiser ver, a gente estava sempre tentando dar um caráter que a gente chama de entrevista perfil. Então, o pessoal que chega lá, o conteúdo ainda está relativamente atual, exceto as coberturas de eventos, mas eles eram mais entretenimento mesmo. Então, para conhecer dubladores e coisas desse tipo, ainda tem um conteúdo bem bacana por lá e quem quiser conferir... eu vou deixar aqui na descrição, tá, Jordan? Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal Making Off. Para quem quiser assistir, vai lá agora, pessoal, e acompanhe ele lá, tá? Então, é o seguinte, você falou aí sobre os eventos, inclusive, na verdade, cara, por exemplo, eu sou vlogger, eu sou um youtuber vlogger, mas eu também de vez em quando gosto de fazer entrevistas como essa daqui que a gente tá fazendo, e peguei uma entrevista recentemente com, cara, eu não conheço nada, bom, não conhecia, né, eu tô passando a conhecer mais agora em questão de dubladores, né, e eu tô conhecendo muitos dubladores, gente que eu nem sabia que eu conseguiria conhecer um dia. Eu tô conheci o Nelson Machado recentemente, né? Que é o nosso parceiro aí da Canicos. A Canicos, né? O nosso amigo Jordan também tá no grupo de parceria da Canicos aí, galera. O site da Canicos vai estar aqui embaixo pra você verificar. Tem alguma blusa sua lá já?
Minha ainda não, né? Porque Ainda eu ainda não. não cheguei ao nível de um Nelson Machado pra merecer a camisa, mas quem sabe um dia. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. De repente, logo logo acontece. E é isso, cara. Pra mim tem sido também uma nova experiência ter que conhecer um novo mundo que eu nunca tinha me envolvido antes. Porque o youtuber que é vlog, é normal ele gravar, né, viagens, essas coisas. Agora, fazer entrevista com dubladores, você tem que estudar a história da pessoa. Você que é jornalista, você sabe bem o que eu tô falando, né? E como é esse procedimento na questão do estudo do dublador ou da pessoa que você está entrevistando? Tenta relatar um pouquinho isso pra mim. Rapaz, a gente tem que fazer uma mescla entre perguntas técnicas sobre dublagem com as perguntas sobre a vida do dublador propriamente dito. É normal muita gente querer saber do dublador algumas coisas muito típicas, por exemplo, como ele começou, de onde ele surgiu e tal. Então, quando eu vou fazer uma entrevista, eu fico focado nisso. O que é que tem de informação que adicionaria nesse universo do que o povo já conhece, certo? No Festival Geek em Casa, a intenção ela é muito mais entretenimento, certo? Então, em vez de falar tanto da história dos dubladores, eu gosto muito de tratar mais dos personagens propriamente. E aí o cara faz uma pesquisa prévia para saber quais são os conteúdos que estão mais na cultura pop, que o pessoal curte mais. Por exemplo, ontem a gente entrevistou Yuri Chessman. Ele é um dublador que ele fez muita coisa se você for pegar filme, série e tal. Só que pra gente falar de tudo isso, todas as coisas que ele falou, nunca vai dar tempo. Então, a gente seleciona os conteúdos mais, entre aspas, divertidos, que a galera mais gosta. Então, ele fez muito anime, ele fez o Gohan adolescente, fez o Saitama no One Punch Man. E aí a gente mexe um pouquinho com outros conteúdos. Por exemplo, ele fez X-Men, ele era o James McAvoy. No caso, ele era o Professor Xavier. Então, a gente tenta fazer toda essa mescla com algumas perguntas técnicas sobre dublagem, por mais que elas já tenham sido feitas e o pessoal já entenda. Como, por exemplo, a gente pegou o ponto de que o One Punch Man, ele tem muita coisa, muita gíria, muita expressão assim, divertidinha, muita coisa livre. E aí a gente selecionou essa pergunta técnica, tipo, qual é a liberdade que o dublador tem de modificar o texto, de botar um texto mais solto, mais descolado, ou se ele tem que sempre ser ao pé da letra da tradução e tal. E aí a conversa desenrola. O que eu gosto de dizer no jornalismo é o seguinte, que você tem sempre que esgotar o assunto na sua pesquisa, e você tem sempre que ter várias perguntas que você não necessariamente vai fazer, mesmo que você já saiba as respostas. Mas, por exemplo, a gente tinha que conversar por 1 hora com o dublador, por mais que ele tivesse vários conteúdos, e se ele fosse um cara de respostas muito rápidas, sabe? Então, tinha muita coisa sobrando que acabei não perguntando, mas tudo que eu perguntei já é suficiente para entreter a galera e para dar informação bacana, sabe? Então, assim, o importante mesmo é você ter sempre esse negócio. Tá sobrando, sempre vai ser uma coisa dinâmica, vai ser divertido e que nunca vai ficar aquele silêncio constrangedor, sabe? Eita, deixa eu pesquisar aqui, o que é que eu pergunto agora e tal. Porque o público sente isso, sabe? O público sente quando é nesse momento, quando a entrevista é ao vivo. E ao vivo tem um pouco desse peso. E assim, eu tenho a sorte de estar falando de um assunto que eu gosto muito. Se eu gosto, eu vou atrás, eu pesquiso e tal. Então, assim, sempre que eu consigo marcar uma entrevista com um dublador, na minha cabeça já aparecem 300, 400 personagens que a pessoa fez. E aí fica mais fácil de eu falar com uma certa propriedade. Pronto, quando eu conversei com o Nelson. Nelson, eu acho que, tipo assim, ele é o meu maior ídolo da dublagem. Não que, tipo assim, ele é o melhor dublador que existe. Não, é porque eu assisti Chaves minha vida inteira. E ele foi o primeiro dublador de Chaves que eu vi a cara, vi o rosto, vi quem era e tal. E saiu dessa quarta parede do o sagrado que tá lá tal. A gente viu que era uma pessoa real e tal. E aí, como eu gosto muito do trabalho dele, eu já conhecia diversas outras coisas. E já tinha, tipo assim, passei 20 anos da minha vida fazendo, caramba, se eu encontrasse ele, o que é que eu perguntaria? Aí você, como jornalista, consegue mesclar essa parte do fã, porque você sabe o que é que o fã quer escutar. E aí fica mais fácil de você produzir relacionado a isso. E aí fica uma entrevista massa, que é boa para você, que você tenta fazer com que seja boa para o entrevistado e também boa para a galera. Então é toda essa mescla, todo esse pensamento na hora de fazer uma entrevista. Cara, eu sei que quando eu fui fazer a entrevista com o Nelson, eu tremia igual vara verde.
E tipo assim, o Nelson, ele é muito gente boa, cara. Ele é gente boa toda a vida. Pra quem conhece o Nelson Machado aí, sabe que pensa num coroa bacana, mano. E assim... Ele deixa a pessoa muito à vontade na hora da conversa, é muito legal isso. Mas é isso, o grande negócio é o seguinte, a gente tem que estar preparado para o Nelson Machado ser esse gente boa, mas e se o Nelson Machado não fosse gente boa, for um cara rabugento e tal? A gente tem que contornar esse negócio tal. Graças a Deus, Nelson Machado é essa figura simpática que todo mundo já conhece e também muito divertido, muito solícito na hora da conversa. Eu me lembro ele falando comigo, cara, todo mundo pergunta sobre o Kiko, sendo que ele dublou uma pancada de personagens e séries, filmes, uma opção de coisa. Eu tava dando uma pesquisada na hora antes de eu entrevistá-lo, né? E assim, na hora só me vinha o quê na cabeça? Kiko. O Kiko. Todo mundo só pensa, quando olha pro Nelson já pensa no Kiko. Mas o trabalho dele é fascinante, é fascinante. Quando eu fiz a entrevista com ele tava pensando que eu ia ficar, tipo assim, 1 hora de entrevista com ele. Que ele falando comigo que já teve entrevistas que fizeram com ele, que era 1 hora inteira só falando do Kiko, imagina. Então a questão do estar preparado tem a ver isso, né? Em relação a você saber o que falar, como falar e medir cada palavra, até porque é como você falou aí agora, o Nelson, graças a Deus, ele é um cara gente boa, imagina quem não é, né? Graças a Deus. Mas fora isso, fora a dublagem, Yordan, eu quero que você fale um pouquinho de você. Você mora onde? Você é de onde? Nasceu onde? Conta um pouquinho de você, da sua história. Ok, vamos lá. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Nasci em Campina Grande, que é uma cidade que fica a cerca de 150 quilômetros de João Pessoa, da capital. Mas eu literalmente só nasci em Campina, porque minha família é toda de uma cidade chamada Pocinhos, que é a cidade da maior pedra do mundo. Inclusive, é interessante isso. Pocinhos só não foi no Guinness, da maior pedra do mundo, porque tem uma pedra um pouquinho maior na Austrália, e lá eles têm uns geógrafos melhorzinhos para fazer essa marmota. Mas é isso mesmo. Aí, meus pais são de Pocinhos, que é uma cidade do interior, e para eu nascer com segurança, meus pais estavam lá, meu avô estava perto de falecer, estava numa doença bem grave, inclusive eu nasci 2 dias depois do meu avô falecer. E aí, eu nasci em Campina por causa disso, né? Até eu gosto muito da cidade, tal, nada contra e tal. Tem até uma rivalidade com João Pessoa e Campina e eu abraço Campina mesmo. Mas eu morei minha vida todinha em João Pessoa. E aí eu sou formado em jornalismo pela UFPB e agora estou cursando letras português, certo? Então, atualmente eu estou trabalhando como assessor de imprensa de uma universidade aqui da Paraíba. Eu não sei se pode dizer não, pode dizer marca. Pode, tem problema não? Não tem problema não, pode falar. Eu trabalho na assessoria de imprensa do Uniesc, Centro Universitário, que é um centro universitário com diversos cursos, que é bem conceituado por aqui. E atualmente meu trabalho é nisso. Fora isso, sou um grande nerdão, gosto muito de conteúdo de cultura pop, cultura nerd. E eu sou um nerd que antes era uma figura rara, porque eu sou um nerd esportista. Adoro esporte. Atuo também. Porque normalmente o nerd não gosta, né, de esporte. Não gostava. Na verdade, isso é muito comum. Inclusive, existe um esporte completamente nerd, que é o que eu pratico, que é o Swordplay. Então, o Swordplay, eu já fui organizador, inclusive, do primeiro regional do Swordplay aqui do Nordeste, que é o Odisseia. Foi um evento que reuniu, tipo, grupos de 6, 7 estados. Lá em Pocinhos, na Paraíba, que era uma cidade do interior, no sítio de um tio meu. Você conhece o clã DK? Conhece o DK, clã o Drycaner? Oi? Drycaner, né? O DK? Eu acho que é um dragão. Sim, conheço. O primeiro vídeo que eu gravei pro meu canal foi um dos primeiros, na verdade. Foi com o clã DK. E o clã dos samurais. Bacana. Samurais é o Graal. Isso, RJ, grande Kyo. É interessante, eu conheci o Kyo porque é o seguinte, nesse negócio de swordplay, de espadinha e tal, eu gosto de chamar de espadinha o seguinte, porque o pessoal fica puto e tal, mas a gente tem que se divertir mais, tem que levar algumas coisas menos a sério, então vale a pena chamar de espadinha. Eu organizei esse Odisseia junto com uma grande equipe,
Mas o evento cresceu até eu sem praticar tanto. E aí, ano passado, teve a 4ª edição do Odisseia, quer dizer, é como se fosse um filho que foi crescendo com as próprias pernas. E aí eu conheci o Kyo, que é um dos líderes do Graal, do clã dos samurais. E ele lutou junto com o meu time, porque a gente tinha um time só de pessoas que não tinham clãs numerosos, porque precisa ter no mínimo 5 para ser um grupo. E aí foi bem legal, bem divertido. E aí, tipo, falando mais sobre mim, é isso. Eu sou um apaixonado por esporte, um apaixonado pela arte, porque faço parte do grupo Poética Evocare, onde a gente divulga poesia e a gente faz apresentações levando para escolas, levando para diversos lugares, buscando a democratização da poesia. E sou um nerd que adora esse tipo de conteúdo e, como eu estava falando, sou um esportista, praticante de sport play, praticante de corrida, praticante de futebol. Era crossfiteiro, mas aí fica um alerta, galera, que crossfit machuca bastante. Então, consultem um médico antes de praticar crossfit. E aí agora estou só na corridinha e na vida saudável. Também sou o ilustre namorado de Raíssa, um abraço para ela, que deve estar me assistindo aqui. Quer dizer, ela está aqui do meu lado, né? É isso, em resumo, Jordan Cavalcante é esse cara. Poxa, que legal. Pra gente poder encerrar, né? Como tá sendo para você essa experiência de estar do outro lado de uma entrevista? Rapaz, em primeiro lugar eu queria registrar uma coisa, porque quando eu fazia as entrevistas, eu esperava que o convidado viesse aqui. Por exemplo, anunciar tem um evento HQPB, que é um dos eventos grandes daqui, ele anunciava, como já aconteceu, que ia ter dublador Luiz Antônio Lobui, que é o dublador do Piccolo, do Dragon Ball e tal. Ele veio aqui, a gente marca, faz a entrevista cara a cara. Eu nunca pensei que seria uma possibilidade viável essa entrevista assim online e tal. E aí, a partir do Festival Geek em Casa, foi que eu tive essa nova perspectiva. É tão fácil pelo Instagram, só conversando, fica acessível. O Nelson Machado mesmo, eu nunca conheceria, porque eu acho que ele não veio muito para eventos tão longe assim. E diversas outras pessoas que eu tive a oportunidade de conversar. E graças a isso, essa possibilidade online de entrevista, que era uma coisa que para mim não era muito pensável, até por questões técnicas, e hoje é tão fácil. Você tem um celular, você bota, tá resolvido. E tá acontecendo isso agora. Eu tô aqui em João Pessoa, na Paraíba, você tá no Rio de Janeiro, é isso? Exatamente. No Rio de Janeiro, e você tá conseguindo conversar por aqui, e a gente tem essa facilidade. Aí, tipo, ser entrevistado é uma coisa complicada, porque você está percebendo que, como entrevistado, você está cometendo... Eu, como entrevistado, eu estou fazendo coisas que eu não gosto que o meu entrevistado faça, mas não tem para onde correr, então é um negócio muito louco. Por exemplo, eu estou dando respostas longas, eu gosto que o convidado dê mais tempo de falar e tal. Aí o cara fica meio nervoso, aí conversa, mas aí você é uma pessoa que deixa o cara tranquilo e tal. Deixar meu elogio a você, se entrevista muito bem. E aí eu tô me sentindo à vontade para conversar, mas isso aí tá gerando mais coisa e mais coisa e mais coisa. E eu tô imaginando o trabalho que vai ter pra editar esse negócio. Nada. Aqui a gente aqui está uma equipe. E o pior, quando eu sair daqui, eu vou imaginar, mas rapaz, eu devia ter falado sobre aquilo, eu não devia ter falado sobre aquilo e tal. Então é uma situação meio complicada, mas eu gostei, é divertido, bacana, é bom quebrar o gelo também, é bom saber. Eu acho que ter essa experiência de inverter os papéis ajuda muito em você entender mais ou menos como é a cabeça do cara que você está entrevistando, né? Então, nessa inversão de papéis, eu aprovo. Foi legal, foi bacana, foi uma experiência bacana. E até agradeço bastante pelo convite. Fala aí suas redes sociais pra galera te seguir. Bem, a minha rede particular é Jordan Cavalcante, tudo junto, com Y e com I no final. Pessoal que quiser conferir o canal Making Off é youtube.com/canal Making Off, e o Festival Geek em Casa é instagram.com/festival.geek.em.casa. E quem quiser conhecer também o Poética Evocare, se gostar de poesia, então bota lá /Poética Evocare no Instagram, que você vai achar, tem um conteúdo bem bacana lá. Vai estar tudo aqui na descrição, galera. Eu quero que você siga ele agora. Logo que você chegando aqui no final desse vídeo, já sabe, deixa aquele like super gigantesco aí pra gente. Segue ele também lá no canal Making Off, se inscreve lá no canal. Mesmo estando parado, inscreve lá, deixa o like em todos os vídeos se você puder. E espero que você curta bastante o conteúdo do nosso amigo Jordan. Jordan, foi um imenso prazer te conhecer, cara. Você tem um trabalho incrível. E espero a gente poder se ver mais vezes, hein? Prazer todo meu. Vamos esperar que essa quarentena acabe logo. Quem sabe eu faço uma visita no Rio de Janeiro. Tem um colega nosso lá do
do grupo do Canicos que tá com café, e quem sabe a gente marca pra todo mundo. Ele é meu vizinho, cara, é meu vizinho. Ah, é, cara? Pronto, perfeito. Aí a gente marca de tomar esse café aí, a gente troca uma conversa bacana. Por enquanto a gente só espera que isso passe, que todo mundo fique saudável. Quem puder, fique em casa, beba água, faça exercício, a gente vai sair dessa, vai sair muito mais forte. Então agradeço muito o teu convite, agradeço a todo mundo que assistiu. E aí, se você achar meu trabalho interessante, dá uma curtida lá e tal. E também não esqueça de dar uma curtida nesse vídeo aqui, mandar o like, compartilhar pra galera e tal. E realmente foi... Eu gostei muito da experiência e estou muito feliz por ter participado, tá? Então, novamente, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu!